alunos do segundo ano, hoje vamos dar sequência aí ao capítulo 6, Tendência à Abstração. Na semana passada, comentamos que a concepção de arte era um retrato fiel da sociedade, como a gente viu aí com as pinturas rupestres das cavernas, né? Então, foi as primeiras manifestações artísticas que tivemos conhecimento. Com o tempo, passou a retratar aí guerreiros, personagens bíblicos, mitológicos. Então, as obras gregas, romanas, medievais e renascentistas foram modificadas, né? Percebemos aí que houve uma mudança no que foi pintado. Essa mudança ocorreu na Rússia por meio do movimento artístico que considerava que a percepção da realidade poderia ser abstrata, ou seja, a figura apresentada seria o que é por conta do seu processo de criação e não pelo seu produto final. Então, a gente viu aí um pouquinho sobre o abstracionismo, né, que não representa a figura de forma fiel, não é uma imitação do mundo. Ele mostra a decomposição da figura, a simplificação da forma, os novos usos da cor, o descarte da perspectiva e da técnica de modelagem e a rejeição dos jogos convencionais de sombra e luz. Aparece como traços recorrentes das diferentes orientações abrigadas sobre essa classificação. Então, quem fez a primeira obra abstrata foi o russo aí, Vassily Kandinsky. Ele que fez a primeira produção da obra abstracionista, certo? Ele diz que a abstração deseja a libertação da imagem mimética. Sua principal característica é apresentar formas ou cores por si mesma, sem a obrigação de figurar o objeto do real. Então, ele não mostra o objeto de forma real. Existem duas vertentes da arte abstrata. Existe o abstracionismo lírico, em que as formas são livres, né, orgânicas, como vimos imagem no livro de vocês, e tem o abstracionismo geométrico, que, como o nome já indica, usa formas geométricas. No livro nós podemos encontrar aí o abstracionismo lírico, tem uma imagem no livro de vocês, é a primeira aquarela abstrata de 1910, que foi produzida pelo Kandinsky. E aqui abaixo nós temos outra que traz justamente o abstracionismo geométrico, né? Percebemos aí que ele representa quadrados, então aí ele faz representação de formas geométricas. A arte também serviu como instrumento de propaganda política. A arte está profundamente relacionada às crenças, aos valores, à visão de mundo e às relações sociais da cultura no qual é produzida. Ela pode ser um instrumento de propagação quanto de contestação de ideias religiosas e políticas. Então, o capítulo ele mostra aí essa arte como instrumento de propaganda política. Na Itália, os fascistas utilizavam os movimentos literários e das artes em geral e exigia a persistência de uma arte e de uma cultura fascista. De arte, cunho ideológico tinha que ser doutrinador. Para vocês terem ideia, até a ópera, que era uma manifestação cultural que tinha maior aceitação no país, ela também foi utilizada como instrumento de propaganda nesse regimento. O regimento fascista interveio também nas artes plásticas. Assim, em busca de uma forma de arte que representasse o movimento fascista, seu líder Mussolini inaugurou a Mostra Novencista. Então, o movimento correspondia às inspirações do fascismo. Esse regimento do Mussolini tinha um certo respeito pela vida intelectual, diferente do que acontecia com o nacionalismo, o socialismo de Hitler, que considerava a arte moderna esteticamente repelente e politicamente subversiva. O partido nazista execrava toda a evocação da angústia do homem, expressa em qualquer linguagem artística. Para Hitler, a arte deveria ser figurativa, evocando ideias de beleza arcaico, que mostrasse a superioridade
a superioridade da população ariana e os valores da família burguesa. Também o teatro e outros espetáculos públicos foram canais de propaganda. Durante a guerra, criaram-se companhias específicas para a educação de crianças, principalmente para distrair os soldados e para atender os doentes em hospitais. No caso do cinema, a propaganda política saltou para a propaganda cultural, utilizou o cinema documental e os filmes de ficção. Então, Hitler costumava dizer que o cinema, junto com o rádio e o automóvel, havia tornado possível a vitória nazista. Na ex-União Soviética, o realismo socialista não foi apenas um movimento ligado à revolução, mas uma forma de expressão à frente da ideologia comunista e do aparelho soviético. Nos primeiros anos da União Soviética, o Partido Comunista ainda aceitava a pluralidade de estilos. Em abril de 1932, Stalin, junto com o Comitê Central, decidiu que o partido deveria dar mais atenção às artes e decretou o fim de todos os grupos artísticos, tanto sindicatos como a associação de artistas, formando uma única associação a serviço do Estado, com a finalidade de garantir a eficácia propagandística dos quadros e cartazes. Assim, sua preocupação era com o realismo, o didatismo, a clareza da mensagem, a utilidade social e a figura do herói, aprendendo características positivas, sobretudo na preocupação de passar uma ideia de onipresença do grande líder. Foi no final da década de 1930, muitos artistas foram presos e condenados à morte ou trabalhos forçados. Outros artistas produziram o abstracionismo, como Kandinsky, Marie Chagall, Antônio Pessman, buscaram exílio em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, para escapar da repressão soviética. E assim, pessoal, fim do capítulo, quando ele fala justamente das primeiras tendências à abstração e quando ele diz que a arte ela serve como instrumento de propaganda política. Qualquer dúvida, podemos entrar em contato e esclarecer as dúvidas. Então, pessoal, até a próxima!